Existem 3 centros de energia inferiores: a raiz, o sacral e a área do estômago. Isso é chamado de estado egóico. Cria-se um pouco de dor e sofrimento, falta, insuficiência, luxúria, raiva, ira. Todas essas emoções estão disponíveis para esse nível de consciência, ou a realidade tridimensional é sentida nos 3 centros de energia inferiores. Quando um humano começa a se expandir pelo desejo de se sentir melhor do que tem se sentido, ele começa a desdobrar a energia, também falamos sobre isso, que está na base da coluna, começa a subir para o centro do coração. E à medida que o centro começa a se ativar ou abrir, um humano inicia o processo de transição de reconhecer que ele é um criador e que ele é capaz de criar pela forma como pensa e como se sente em sua experiência. E quando eles fazem isso pela primeira vez, eles vacilam um pouco. Eles oscilam entre a terceira dimensão e a quarta dimensão da realidade, de reconhecer que criam como se sentem, mas então condenam e julgam ao perceberem que fazem algo que juraram que não iriam fazer. Sim, esta é uma fase muito natural e é uma em que você precisa se amar ou aceitar como um processo natural do aumento da consciência. Bem-vindos, estou muito animada para a nossa conversa. Vamos abordar alguns ótimos temas com uma mulher maravilhosa que vocês vão adorar. Se você é novo aqui, certifique-se de clicar no botão de inscrição e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Se quiser acompanhar o que está acontecendo no planeta agora, mesmo que pareça esmagador, inscreva-se em nossa newsletter de sexta-feira pela manhã. O link está na descrição abaixo. Toda sexta-feira de manhã, enviamos um boletim informativo por e-mail curto, doce e informativo sobre os desenvolvimentos que consideramos importantes ao redor do planeta no momento. Para acompanhar e receber um resumo, considere se inscrever neste e-mail. É super fácil, gratuito e divertido. E com isso, quero dar as boas-vindas ao canalizador Robin Jelinek. Oi, Robin, como você está hoje? Oi, obrigada pela recepção, estou ótimo. Estou tão animada e eu disse a Robin, antes de virmos, que adoro ter mulheres da minha idade no canal, porque há apenas uma conexão e uma história. Estou muito animada para conversar com você. Agora você é uma canalizadora para Athena, na verdade. A maioria dos espectadores já sabe disso. Mas o que eu quero saber é como você chegou lá. É como uma avó começa a canalizar seres de um planeta. E qual foi o seu processo para fazer isso? Isso. Sim, sabe, uma das maneiras que eu descreveria a experiência ou a jornada que eu estava fazendo é que eu não sabia se estava perseguindo isso ou se isso estava me perseguindo. Às vezes eu pensava que essa energia Kundalini, que eu tinha interesse e estava indo atrás dela e procurando por ela, e em outros momentos ela me procurava mesmo quando eu não a buscava. Ainda não determinei qual dessas coisas era de fato. Desde os meus 20 anos, muito interessada em espiritualidade, amava todos os livros sobre médiuns e canalização. E, sabe, eu li tudo, centenas de livros que consumi, provavelmente entre os 20 e quase 40 anos. Quando cheguei aos 40 anos, meus filhos estavam crescendo. Eles foram para a faculdade e lembro-me de passar por um luto porque amava ser mãe e tê-los em casa. Lembro-me de passar pelos quartos deles, sentar nas camas e chorar. Era como se alguém tivesse morrido. E então eu me envolvi mais em práticas. Eu meio que me interessei muito pelos chakras. E isso era algo que me atraía. E novamente, eu não sei por que me senti assim. Isso era algo que naturalmente começou a acontecer. Então, eu li vários livros sobre isso e comecei a fazer uma prática noturna, onde eu respirava em cada um dos centros de energia com a intenção de que o que quer que estivesse armazenado lá, eu teria acesso e começaria a realmente observar a mim mesma e a maneira como me sentia na minha experiência a partir de alguns dos livros que li. Deixe-me fazer uma pergunta sobre isso, porque eu realmente quero aprofundar nessa experiência de ascensão da Kundalini, porque acho fascinante. E acredito que muito mais pessoas vão passar por essa experiência à medida que avançamos. Quando você estava respirando nesses centros de energia, o que surgiu ou o que apareceu? Quais resultados você estava vendo? Ou o que você poderia dizer? Eu fiz isso e foi o que aconteceu. Percebi rapidamente que eles eram perceptíveis ou poderiam ser sentidos ao se concentrar neles intencionalmente.
Quando você imagina intencionalmente trazendo energia para cada um desses centros de energia e respira neles, é importante visualizar isso como algo real, uma energia substancial entrando nesses centros. Quando seus centros de energia estão obstruídos com muita emoção, pode ser devido a experiências sofridas inconscientemente, sem perceber que ainda continha essa emoção dentro de si. Essas ficam presas nesses centros de energia, né? E cada um é representativo de uma área da sua vida. Então, quando eu respirava em cada um desses centros de energia, rapidamente percebi que os que continham muita energia ou emoção começaram a pulsar, eles realmente começaram a sentir como se a energia que eu estava puxando ou dirigindo para eles não estivesse sendo permitida acesso. Simplesmente não conseguia entrar lá, então eu meio que pulava um pouco. E então cheguei à conclusão de que talvez eu só vá me concentrar nos que estão realmente pulsando, os que não parecem querer permitir energia neles. Foi o que fiz. Comecei a isolar cada um desses centros de energia, respirando nos que a energia não estava se movendo. Com o tempo, eu faria progresso e perceberia que aquele centro se abriria. E então eu também notaria que haveria emoção se expressando na minha experiência. Eu ficava triste sem motivo aparente. Eu começaria a me sentir irritada, sem saber exatamente o motivo. Comecei a perceber que através da intenção, foco e energia divina, consciência pura, é isso que você atrai para seus centros de energia quando se concentra. Comecei a perceber que comecei a liberar coisas. Eu voltaria a correr todos os centros de energia 2 ou 3 vezes por noite, antes de ir dormir. Pratiquei regularmente por cerca de 2 meses e meio, com algo me motivando a continuar. E é por isso que eu acho que a energia Kundalini já está ativa, se você está se perguntando sobre isso, se indagando sobre isso, e na maioria das vezes se está diante de mim, porque é principalmente o que faço na minha prática com clientes, trabalhar com essa energia. Então você não se encontraria diante de alguém, ou mesmo tendo essa conversa, se não fosse algo que já estava começando a se agitar. Isso é algo que eu descobri mais tarde na minha experiência. Depois de aproximadamente 2 meses e meio realizando essa prática, correndo para cima e para baixo 3 vezes por noite, eu tive o que eu só posso chamar de uma experiência de outro mundo. Minha mão disparou para o ar. Eu não sou uma pessoa excessivamente religiosa. Eu não tinha motivo para me manifestar, mas o fiz. E eu senti o que só posso descrever como um raio que desceu pelo meu braço. E com isso, houve um início ou uma ignição desses centros de energia. Eu os ouvi começar a girar. Senti-os no meu corpo tão reais quanto qualquer outra coisa que você sentiria no seu. Eles aceleraram e começaram a girar, parecendo milhares de beija-flores soltos na sala. Eu me vi incapaz de me mover. Estava presa, não queria avisar meu marido que algo barulhento estava acontecendo aqui e eu podia sentir muitas coisas. Mas ele tinha certa noção de que algo ocorrera. Ele pensou ter ouvido algo, mas não chegou a acordá-lo. Ele parecia resfriado e dormiu profundamente naquela noite. Então toda aquela experiência continuou. Depois do aumento de velocidade, do som, da rotação, do conhecimento de que todos estavam se movendo, eu senti a serpente subir, o que eu tinha lido e falado. Parecia que algo estava realmente dentro do meu corpo, desenrolando e subindo e atingindo cada um desses centros de energia. Ele ficou preso ou bloqueado em vários lugares, provavelmente por ter atingido bloqueios. É tudo que eu consigo descrever. E ele recuaria e bateria de novo. Havia um leve desconforto com isso. Sentia um beliscão um pouco desconfortável. Então isso aconteceu. Então finalmente subiu a maior parte do caminho. Eu só posso supor, mas acho que desviou. Eu não entendi o que era uma subida completa. Tive uma subida parcial devido aos muitos bloqueios emocionais que ainda estavam em meu corpo. Eu realmente não tinha feito o trabalho ou mesmo sabia que havia algo que eu precisava fazer para limpar tudo isso, e então o que aconteceu foi que a energia subiu até o topo ou até onde eu acho que foi. Não há como determinar exatamente. Então ela voltou para baixo e parecia uma lava quente, só posso descrever como se fosse um tipo de criança nascendo. Senti isso passar por cada centro de energia enquanto voltava pelo meu corpo. Ao chegar na base, senti o que só posso descrever como um orgasmo de corpo inteiro. Foi isso que aconteceu. E então tudo acabou e eu estava em choque. Você sabe, algo aconteceu que eu sabia disso. Eu tinha lido sobre isso, mas experimentar é bem diferente de apenas ler a respeito. Quanto tempo você acha que durou desde o início da experiência, Robin, até quando isso culminou? Sim, e essa é uma boa pergunta.
Muitos falam sobre a ascensão da Kundalini e entrar em um estado de êxtase por dias, semanas ou até meses. Eu não tive essa experiência, eu diria que foram minutos, apenas alguns minutos para mim. E então, quando voltou para o fundo, e isso pode ser devido a uma ascensão parcial, pode ser, talvez eu não tenha tido a experiência conectiva completa. Como eu sei que tive uma ascensão parcial? Houve muita agitação emocional. Eu nunca fui realmente uma pessoa que queria chorar sem motivo ou ter altos e baixos, oscilações. Eu simplesmente não sou assim. E eu senti que tinha muita emoção surgindo. Era uma emoção que o fazia querer ficar sozinho e deixá-la transbordar, sem saber sua origem ou motivo. Fiquei aliviada por meus filhos não estarem mais em casa. Ambos estavam na faculdade porque isso seria algo que não seria normal para eles e provavelmente ficariam um pouco perturbados com isso. E isso continuou por vários meses. Eu precisava de muito pouco sono. Todas as atividades que eu gostava, como jantar fora, fazer compras e adquirir novidades, ficaram estagnadas. Eu não aproveitava as mesmas amizades, percebi que não queria sair muito. E então isso continuou de forma intermitente por provavelmente 1 ano e meio. Por volta dessa época, meu marido e eu fomos de férias para Bora Bora. Acredito que este seja o papel dele em toda a situação. Ele sugere lugares para irmos constantemente. Parece que sempre que saímos algo acontece comigo. Mas nós fomos lá, e na primeira noite estávamos em um bangalô sobre a água e eu fui me deitar e ia apenas passar pelos meus centros de energia, que era uma prática que eu sempre fazia. Eu apenas tive o pensamento de que talvez faria isso, nem comecei ainda. Imediatamente me senti presa à cama e senti a energia descer pelo topo da cabeça. Isso era mais desconhecido para mim, porque quase parecia uma britadeira. É o único jeito de explicar. Empurrava e era muito alto. Havia uma leve dor, não insuportável, mas definitivamente um desconforto. E desta vez meu marido pôde ouvir. Ele estava acordado durante todo o evento, e ele realmente ouviu o que soou para ele, nem a única maneira que ele poderia descrever como milhares de pessoas murmurando. Foi assim que ele disse que soou. Então, uma vez que atravessou a coroa, eu tive o mesmo som de sibilo e o mesmo ruído de rotação. Então eu sabia que era a mesma energia que havia subido do fundo, agora havia descido. E então aquele tipo de lava quente passou pelo meu peito. E foi apenas um momento de reconhecimento que, ok, isso havia desviado por ali, não conseguia fazer a subida dessa maneira. Então veio de cima para baixo. Eu não fiz muitos estudos ou leituras sobre isso. Nos primeiros dias, estudei muito sobre Kundalini para entender tudo sobre a experiência e o que esperar. Mas não vi muitas pessoas com isso descendo pelo topo da cabeça. Mas essa é a minha vivência, foi o que ocorreu comigo. Agora, E quanto às suas percepções? Elas foram ampliadas? Então você estava desenvolvendo telepatia? Você estava ouvindo coisas que normalmente não ouviria? Em outras palavras, você estava se abrindo nesse âmbito? sim, eu não diria que foi muito notável. Eu definitivamente diria que foi um tempo de aprendizado, né? Um tempo de busca, um tempo de cura, meio que olhando para tudo que estava acontecendo no meu próprio estado emocional e por que que eu tinha isso. Então havia muito disso acontecendo, muita autoobservação e muita condenação e julgamento de mim mesma. Uma das coisas que acontece quando a energia Kundalini se eleva, ela ilumina tudo dentro de nós que está realmente negando aquele bom fluxo de conexão que queremos ter. E então, parte do trabalho dessa energia é mostrar a você áreas em sua vida onde talvez você não esteja aberta ou tenha alguns pensamentos ou percepções que estão realmente prejudicando sua conexão. Então você começa a ver muitas coisas em si mesma. Quando você está em uma jornada espiritual e aprendeu que nunca deve ter um pensamento ruim, acaba entrando em um estado de condenação, julgamento e ódio por si mesma, que foi o que eu fiz. E isso só fez tudo desacelerar. É justamente isso que causa a noite escura da alma. É causado pela sua autocondenação e autojulgamento por não ser perfeito. Você não merece isso. Precisa ser melhor do que é. Alguém é melhor do que você. Todos esses sentimentos estavam emergindo dentro de mim. E então, após alguns anos, isso continuou. A energia Kundalini é estranha pelo fato de que pode ser muito ativa às vezes e pode se desligar por 1 ano. Pode não fazer nada, ou quando você se sentar, estará tremendo, com a boca puxada para diferentes direções e crias acontecendo.
E isso está muito ativo agora. E isso não parece parar agora desde que comecei a canalizar. Mas entre as idades de 43, quando essa energia decolou pela primeira vez, ao ponto de eu começar a canalizar, que provavelmente foi por volta dos 61 anos ou mais, estava periodicamente vindo e indo. Não era constante. Às vezes volto para a minha vida e penso em fechar os livros espirituais. Eu já tive o suficiente disso. Às vezes, você pode se agitar tanto em um caminho espiritual que esquece que é humano e que tem o direito de desfrutar do que os humanos desfrutam. Então, às vezes, eu apenas ignorava e me afastava. E isso é realmente algo que eu realmente recomendo que as pessoas saibam. Você pode ficar muito desequilibrado e essa energia é outra consciência. Na verdade, está correndo ao lado daquela que você é. E então, se você entregar muito do seu poder a ela, começa a te dominar de certa forma. Muitos ativam sua Kundalini e param de viver apenas ficando sentados em êxtase o dia todo nessa energia e não. As pessoas seguem com suas vidas, o que não é recomendado por mim nem pelo grupo que eu canalizo. A ideia toda de elevar sua energia Kundalini é expressar o aspecto da alma de si mesmo, ao lado de si mesmo, como um humano, para que você possa desfrutar tanto da expressão de ser humano como um Deus em forma, basicamente. É mais ou menos essa a ideia de implementar essa energia. Não é para deixar isso te dominar e ir para a terra da fantasia e não viver sua vida como um humano da maneira que você pretendia. Minha compreensão é que a energia Kundalini é, na verdade, o desdobramento natural do ser humano. E então, nós estamos apenas, e sou estranho dizer isso, ainda não chegamos lá por completo. Em outras palavras, nós não estamos totalmente humanos. E eu sei que isso soa engraçado, mas se essa energia é projetada para ser parte do nosso humano, experiência, então, estamos definitivamente nos movendo nessa direção. Sim. Bem, você sabe, quando você chega como um humano, aquela vibração de alta energia que você é como uma fonte divina precisa se condensar em uma forma mais densa. Muitos questionarão: por que temos que vir aqui e não lembrar de nada? Bem, é porque você não pode conter tudo na baixa densidade em que está residindo e na forma sólida que assumiu. Você não pode trazer toda essa energia e acabaria fritando o corpo. Não há como você fazer isso de fato. Então, toda a energia está lá, mas grande parte dela é compactada na base da coluna. É onde reside a energia Kundalini Shakti, bem na base da coluna. Quando um humano começa a sua experiência, principalmente, ele está operando a partir dos 3 primeiros centros de energia inferiores, e é isso que mantém você vivo. Algumas pessoas chamam isso de estado egóico e o consideram negativo. Não é um estado ruim, é onde você acredita que precisa se esforçar. É onde você acredita que precisa conseguir algo de outra pessoa, ou que alguém é melhor que você, ou desejo ou controle. Essas coisas fazem parte da experiência ao operar a partir dos 3 centros de energia inferiores. E então, depois de estar lá por um tempo e sofrer um pouco, esse chamado no sofrimento começa a trazer a sua divindade. E então, você se depara com alguém que talvez faça você relembrar que há algo mais em você além disso ou do que você está percebendo. E então, apenas essa percepção e esse entendimento de que você pode criar através do seu pensamento e do seu foco realmente começam a abrir esse centro. O centro do coração começa a se abrir. Parte dessa energia agora pode ser contida no corpo em um tom mais baixo. Assim, você começa a vibrar em uma taxa alta o suficiente para permitir que essa energia naturalmente comece a subir. Primeiramente, você notará tudo que está fazendo de errado, se condenando e julgando por isso e por todos os outros. Ok. Então, aqui está a minha pergunta sobre isso. Eu sei que isso acontece. É a noite escura da alma. Isso é comum quando as pessoas voltam de EQMs. Elas retornam pensando: meu Deus, preciso passar por isso novamente. Eu sei o que é, sabe? Eu sei o que é a realidade. O que me ocorreu é se isso é a programação negativa que está nesta terceira densidade sobre quem somos. E essa é a batalha, porque se você está trazendo essa energia superior, a dualidade também vai trazer essa energia negativa. E é meio que uma batalha, um vai e vem. Isso faz algum sentido para você? É apenas uma transição natural. Você ainda não está pronto para aceitar, você ainda não está pronto para entender. Enquanto essa energia tenta se fundir com você, vocês dois estão se unindo, mas há uma certa rebelião, uma falta de compreensão ou crença no que está ocorrendo. E assim você oscila entre o seu ego e essa divindade de um para o outro.
Assim você vai se familiarizando mais com o aspecto divino, e então você fica mais irritada com a parte egóica que você quer se livrar, mas mas depois de um tempo, essa energia começa a subir, e está subindo ainda mais para a quinta dimensão, como eles chamariam, da criação, onde você começa a reconhecer que sempre vai ter sentimentos. Eu sempre vou estar em contraste e sentindo coisas na minha experiência que parecem como eu as consideraria boas e ruins, certas e erradas. Mas o que acontece é que, em níveis mais elevados de consciência, novas escolhas ficam disponíveis. A negatividade não dura tanto e não é tão intensa como antes. Escolhas no tipo de emoções que você escolhe sentir, a raiva, o ciúme, a fúria, a decepção, todos esses tipos de coisas, eles são sentidos, mas não ao mesmo nível. De intensidade. E Eu ouvi dizer que essas energias negativas sobre as quais você está falando agora, você quase não consegue nem segurá-las. não, tipo, Elas simplesmente, ufa, se vão. Sim. elas fazem, e isso não é você fazendo. E é bom porque no começo, quando acha que está fazendo, você julga e condena por não fazer, mas quando finalmente aceita que não está fazendo, você se sente bem com isso. E você percebe que, sabe, não estou ascendendo a um estado de consciência onde certas coisas que costumavam me incomodar ou me irritar simplesmente não fazem mais isso comigo. E não é porque eu sou um ser humano mais conectado, é porque a parte divina de mim tem acesso a mim e está transmutando e me mudando nessa energia. E, portanto, as escolhas que eu costumava fazer simplesmente não estão mais disponíveis para mim. Não me tornei mais inteligente, superior ou melhor que outros. É que eu tenho mais energia de alta frequência entrando em mim, o que está me assemelhando à minha fonte. Você alterou seu sistema operacional. Sim, é isso que acontece. Sim. Sim. Mais uma vez, o sistema operacional de vez em quando não opera. Não estou dizendo que não tenho emoções, mas estou ficando cada vez melhor em observá-las, permiti-las e liberá-las. É tudo o que está acontecendo, mas você ainda as recebe. Não é que você vai deixar de ser humano ou que vai chegar a um estado em que não sente mais nada. Sim, Descobri que à medida que avanço na minha jornada, é como se essas emoções negativas não fossem mais interessantes. sim. Não vou fazer isso, vou fazer algo divertido e interessante. Eu vou descobrir isso ou investigar aquilo. Isso apenas se torna uma fascinação com emoções mais profundas como raiva, julgamento, ira ou todo esse tipo de sentimento. Parte disso é que você não está se identificando com a situação. O amor próprio é permitir a mim escolher livremente como penso e sinto. Não me apego mais, nem me condeno ou julgo por qualquer sentimento que tenha. Então, qual é o propósito de tê-los agora? Antes, o ponto de tê-los era o julgamento, a condenação, a ideia de que eu precisava ser melhor do que era. Mas quando você se liberta desse conceito, essas emoções perdem sua eficácia ou algo que você decide não escolher. Sim, eles são. Simplesmente não são mais aplicáveis. Sim. Uma pergunta que tenho para você, né? Estou fascinada com toda essa coisa de energia Kundalini, que é apenas, você sabe, isso é um indicativo ali mesmo. Algumas pessoas têm uma experiência completa de Kundalini que as destrói completamente pelos próximos 2 a 3 anos. Porque Suas percepções estão tão abertas que elas precisam aprender a não ouvir aquela pessoa 3 portas adiante falando em sua cozinha e vendo o que está acontecendo do outro lado do planeta. Você precisa ser capaz de se concentrar no que está fazendo na sua realidade naquele momento. então, Isso pode ser quase incapacitante. Quer dizer, eu vi e ouvi pessoas falarem sobre como foram completamente devastadas por alguns anos porque não conseguiam se concentrar o suficiente para poder funcionar. Parece que o que você teve é mais gerenciável, pois é uma integração mais lenta em seu sistema. Então, não explode todos os jatos e você não fica no meio do chão se perguntando o que diabos está acontecendo. Quer dizer, eu tenho uma namorada que teve uma Kundalini completa e estava sentada na sala dela com o dragão lambendo a mão dela. E sabe como você faz isso e depois vai fazer o jantar? sim, sim, e você sabe, não é? Eu acho que certas experiências vêm para as pessoas porque elas estão abertas a elas ou elas acham isso satisfatório. Eu não sou uma pessoa que, e às vezes eu uso a palavra, não sei se é o termo correto para usar,
Eu não sou realmente uma pessoa lá, ou alguém que fala sobre fadas ou dragões, e não estou dizendo que eles não existem. Não é isso que eu estou dizendo. Mas para mim, pessoalmente, não é estimulante ou não é algo que desperta meu interesse, realmente. É difícil para mim falar com pessoas que estão tendo essas experiências, se isso seria algo que elas atraíram para si mesmas, na maneira como viveram suas vidas ou no que acham fascinante. Ou, por exemplo, eu não poderia saber que estaria ensinando, ajudando e auxiliando as pessoas a despertar sua Kundalini, e então como lidar com a noite escura da alma e como evitá-la, algumas dessas coisas. Mas, olhando para trás, tendo na experiência que tive, o processo muito lento e realmente passando pela noite escura da alma e entendendo-a em mais detalhes. Foi isso que me trouxe ao lugar ou ponto do que estou fazendo agora. Então, só posso imaginar que se eles conseguirem superar o que estão vivenciando, eles serão capazes de conectar os pontos ou ver como isso é aplicável em suas vidas ou como vai servi-los, porque eu realmente acredito que vai. O que acontece é que eles ficam tão envolvidos no sofrimento, tão envolvidos na estranheza disso, que começam a criar a partir daí e a aumentar essa quantidade de energia, onde, se começassem a se direcionar da maneira que preferem se sentir, provavelmente obteriam um resultado melhor do que o que estão obtendo atualmente. Sim. É a sua opinião hoje que qualquer um pode ir? Qualquer pessoa pode ter uma experiência de Kundalini, mas será que qualquer um pode desencadeá-la ou gerá-la intencionalmente? Sim. É minha crença que isso é possível. Mas o que acontece é que as pessoas que são ativadas por gurus, vamos usar esse termo, ou pessoas que são conhecidas por apenas tocar as pessoas e ativar sua Kundalini, estão dando todas as suas crenças e percepções à pessoa que está conduzindo esse processo, ou prática, vamos usar isso, é realmente a crença que faz isso. Se você conseguir colocar uma pessoa à sua frente e fazê-la acreditar que realmente tem esse poder, que ele realmente está lá para ser tomado e que tudo o que ela precisa fazer é desejar e focar nele e amá-lo, ela conseguirá. Mas é para fazer as pessoas entenderem isso e realmente acreditar que eles são a divindade que são sem ainda ter experimentado isso primeiro. Essa é a etapa mais desafiadora. Então, quando trabalho com pessoas, eu realmente tento o máximo que posso fazer com que elas entendam o quão normal eu sou, e como não sou perfeita, e isso aconteceu comigo, e dessa forma elas poderiam acreditar e perceber que elas também poderiam realmente ter essa experiência. Então, é minha crença, porque sei que fiz isso e sei que não sou perfeita e sei que sou apenas uma pessoa comum, como qualquer outra. Eu não sou uma daquelas que meditou centenas de horas ou esteve em retiros espirituais semana após semana. Não foi isso que eu fiz. Fiz isso pelo puro desejo e amor pela apreciação do material, por amar aprender e ler as diferentes experiências dos autores sobre o tema. Essas são as coisas que trarão essa experiência para você. É apenas a pura alegria, amor e desejo de fazer acontecer e saber que você pode. Então, quais você diria que são os benefícios da energia Kundalini? Por que alguém gostaria que isso acontecesse com ele? Um despertar Kundalini? Sim, bem, isso cria um grande magnetismo. Na verdade, se você está trabalhando no mundo espiritual ou prática, vai atrair muitas pessoas, você vai ficar bem conhecido rapidamente e ter muitos clientes e estar bastante ocupado porque tem uma qualidade atraente, algo que cria magnetismo. Não é discriminatório. Há pessoas que elevaram essa energia, mas não a usaram para ajudar a humanidade. Essas seriam pessoas que lideraram cultos ou atraíram seguidores, mas acabaram usando isso de formas prejudiciais. Então, o que se deve entender é que, como criador, não há julgamento. Não há certo e errado, bom e ruim, que se você tem um forte desejo de ativar essa energia, se você estava usando impureza ou não, não importaria. Isso poderia realmente acontecer e aconteceu. Então, vem com uma grande responsabilidade. E essas não são as pessoas que eu quero ativar. Gostaria muito de motivar pessoas que gostariam de usá-lo para fins humanitários. Mas deixo claro que essa energia não discrimina isso. Ela não discrimina, não vê ninguém como bom ou ruim. E, honestamente, muitas dessas pessoas que fazem isso acabam chegando ao entendimento ou reconhecimento correto, que talvez essa não fosse a maneira correta de ser. Então, geralmente se corrige de qualquer maneira. Então, é apenas para realmente entender que essa energia é uma energia que te impulsiona para frente.
Houve muitas vezes em que pensei, por que estou fazendo isso? Tenho 65 anos e netos, estou aposentada. Gosto de jogar pickleball, essas coisas estão interrompendo meu jogo de vez em quando. Sempre que penso nisso, considero a possibilidade de simplesmente desistir. Eu não preciso fazer isso. Há uma energia atrás de você que simplesmente te impulsiona, que na verdade cria este propósito, este desejo de servir. Isso vem automaticamente com isso. Essas são as coisas que eu diria. Isso realmente te torna mais vibrante. Isso te torna mais saudável. Na verdade, isso reduz a necessidade de descanso. Portanto, ter seus centros de energia abertos te dá acesso a mais energia vital. E então, em todas as áreas da sua vida, esse aprimoramento é uma coisa boa? Sim, maravilhoso. Então vamos trabalhar, vamos avançar para entender como o canal começou para, você sabe, uma senhora simpática dos subúrbios que tem feito lanches. Como isso acontece? Com você, sim. Então, você sabe, eu estava na Flórida naquela época. Novamente, essa energia ficou um pouco ativa, sabe? Às vezes eu a deixava de lado por um ano, sem fazer nada com a energia Kundalini. Eu simplesmente não teria desejo. De repente, tive vontade de fazer algum trabalho de respiração e eu estava em um programa que meu filho me contou. Como é que se chama? Clubhouse. É assim que se chama. E no Clubhouse há todo tipo de tópico acontecendo com todas as diferentes pessoas em todos os países do mundo. Então você pode ser um membro no Clubhouse e entrar em conversas aleatórias com pessoas de todo o mundo. E nesta noite em particular, meu filho é um criador de música. Ele faz música eletrônica e estava em uma sala de música. Entrei no site do Clubhouse, vi que ele estava lá e decidi participar. Você pode digitar oi e seu rosto aparece, assim eles sabem que você está ouvindo. Descobri que em salas artísticas e de música as pessoas frequentemente falavam sobre espiritualidade, o que me surpreendeu no início. Então essas pessoas são naturalmente atraídas para isso. Agora percebo que é uma forma de canalização. É isso que ocorre quando as pessoas criam arte e música magníficas. Então é natural que eles queiram cultivar sua experiência espiritual. Nesta noite um homem falava sobre um trabalho de respiração que ele usava e eu pensei, sabe de uma coisa? Vou experimentar isso. Nunca me envolvi realmente com essa jornada espiritual que é sobre seguir migalhas de pão. Quando algo me ocorreu, percebi que era muito boa nisso. Se você quer despertar seu Kundalini, recomendo continuar seguindo em frente, indo para a próxima coisa que surgir. Então comecei a praticar a respiração e imediatamente percebi que enquanto fazia isso, meus olhos lacrimejavam constantemente. Não eram lágrimas, apenas uma água constante saindo do canto dos olhos. Meu rosto inteiro ficava molhado. E então comecei a perceber esses bocejos de alívio que duravam minutos. Você apenas sentia eles se formando. Normalmente você sente um bocejo e pensa, seria bom bocejar. Mas isso era como minutos de expectativa esperando pelo bocejo chegar. E então ele vem tão alto e tão longo, como se enormes quantidades de energia fossem liberadas através de bocejos. Então percebi que minha boca começou a puxar em uma direção e na outra, sem que eu fizesse isso. Me lembro de sair e dizer ao meu marido que havia algo muito estranho acontecendo quando eu fazia meu trabalho de respiração e ele não é mente fechada, mas tem seus próprios interesses e não se importa tanto com outras coisas. Ele disse que gravou algumas vezes para mostrar a ele, mas não tem certeza. E ele disse que nem gosta de olhar para isso. É estranho ver sua boca sendo puxada para todos os lados. Então, isso continuou por um tempo, e então, um dia específico, enquanto eu estava fazendo o trabalho de respiração na minha mente, antes de me deitar para começar, eu estava fazendo uma pergunta sobre confiança, porque eu não tinha muita confiança. Acho que ser gordo quando criança e ser bastante provocado corroeu minha confiança. Mesmo perdendo todo o peso aos 13 anos, nunca mais o recuperei. Carreguei comigo esse trauma emocional. E então, toda vez que eu participava de algo, eu simplesmente não sentia que poderia vencer ou que estava confiante, mesmo sendo uma boa jogadora de tênis. Se eu encontrasse alguém que eu pudesse sentir essa energia realmente forte, eu me dobraria. Eu sentiria que não conseguiria resistir. Naquela manhã, enquanto fazia o trabalho de respiração, fiz a pergunta para mim mesma: quando vou ganhar alguma confiança? Isso é ridículo. Tenho mais de 60 anos, sabe? Estou no final do cabo da raquete de tênis e sou uma boa jogadora. Perdi uma partida para alguém que não deveria. E então, de repente, senti-me sentar e eu não fiz isso.
Apenas meu corpo se sentou e minha cabeça foi para trás, e esta é uma voz audível que ouvi, que não ouço agora quando canalizo, e a voz audível disse: é assim que uma mulher em seu poder se sente. Como você gosta da sensação disso? E eu me lembro de pensar, isso é realmente estranho. Isso não é algo que eu jamais pensaria. Saí novamente e contei ao meu marido, mas ele me ignorou de novo, pensando, seja lá o que estiver acontecendo lá dentro. Ele não se importava, mas ele não disse muito. Umas 2 semanas depois, fui para Fort Lauderdale visitar meu filho, e eu estava contando para ele que tive algumas experiências bem estranhas. Expliquei sobre a sensação de puxar a boca, o bocejo, o olho lacrimejando, os movimentos involuntários que começaram a acontecer no meu corpo, como sentar de maneira diferente. E assim que começamos a falar sobre isso, no corpo começou a se mover, começou a fazer gestos e se mover. E ele disse que parecia haver alguém lá dentro querendo falar. E então eles fizeram. Foi quando começou. Foi através de um convite. Então, o que eu aprendi agora é que essa energia não se manifesta a menos que eu pense nela. No começo, é claro, você está pensando nisso o tempo todo porque é estranho e você quer explorar isso porque é algo que você nunca sentiu antes. As primeiras 3 a 4 semanas foram esmagadoras, pois eu não conseguia parar de pensar nisso dia e noite. Eles estavam constantemente chegando. Então, eu ouvi eles usarem o termo que eles são provocados por pensamentos. Provocados por pensamentos. E o que isso me fez pensar não é tudo. O universo é assim que Universo, sim. É assim que você expressa um pensamento provocativo. Sabe, eu tenho um pensamento e eles imediatamente terão uma resposta assim que eu pensar em algo. É daí que vem todos os meus podcasts e transmissões escritas. Eu refletirei sobre a questão internamente e então a resposta surgirá. É assim que funciona. Então, uma vez que descobri que poderia parar de pensar neles, eu poderia ter mais paz e não ficar fazendo isso constantemente. Isso foi ajustado muito rapidamente. Foi um pouco difícil no início. Havia muitos dor na minha caixa de voz, suor, não muito confortável. Não era fluido. Parecia mais que havia resistência lá dentro. Mas eu diria que depois de alguns meses, tudo se suavizou e se tornou muito mais gerenciável fazer isso. Então você começou a canalizar, principalmente no início, você estava apenas se gravando? Ou como você trabalhou com isso antes de meio que se tornar público? E como você acabou divulgando isso? Sim. Então, quando eles chegaram pela primeira vez e eu tive um pressentimento, eu descreveria como um pressentimento, o pressentimento era que o primeiro ano seria passado com a família. Então, vai haver muita interação ou canalização entre os membros da família, e houve entre meu filho e sua esposa, e meu outro filho mais novo e meu marido. E realmente estava passando por suas bases emocionais ou coisas que talvez estivessem guardando que não conseguiam liberar ou deixar ir. Então isso foi um pouco desconfortável para mim como Robin. Mas tenho que dizer, sou realmente sortuda com as pessoas que tenho perto de mim. Tenho noras adoráveis e meus filhos são muito abertos. Essa energia pode ser pungente quando você está segurando algo do qual não consegue se livrar, um julgamento ou percepção que afeta a sua vida, mas no qual você acredita. É nisso que muitas pessoas ficam presas. E eu usaria o exemplo de apenas sentir como se você tivesse que dizer a todos que estão fazendo algo errado que eles estão fazendo algo errado. Se você vê alguém jogando lixo pela janela, é necessário condenar e julgá-los, em vez de simplesmente pegar o lixo você mesmo na esperança de que outros sigam seu exemplo. Você não obtém o resultado que deseja criticando e odiando outra pessoa. E então, essas eram coisas que pessoas que pensam que são realmente boas, que são meio justas, têm essa prática, e eles não querem desistir disso porque estão muito enraizados na ideia de que isso os torna a persona ou a boa pessoa. É difícil fazer alguém enfrentar isso e desistir. Muitas coisas assim aconteceram durante o primeiro ano. Depois disso, é claro, alguns amigos deles e meus começaram a descobrir. Algumas pessoas também faziam sessões privadas. Eu fazia essas de graça, não só para ver como elas iam, mas também para saber a opinião das pessoas. E claro, se elas foram bem, as pessoas gostaram. E então, pouco tempo depois, meu filho projetou um site para mim. E eu acho que a maior surpresa que eu tive foi a primeira vez que eu fui no Next Level Soul. Eu tive mais de 80 sessões que vieram disso, da visualização, e eu não estava preparada para isso. Eu não fazia ideia de que receberia esse tipo de trabalho.
Minha agenda estava lotada todos os dias da semana, com 3 a 4 sessões diárias, o que me esgotou completamente. Foi muito trabalho para minha idade, mas consegui superar. Tive que fazer isso porque todos estavam agendados, mas agora estou muito cuidadosa em como protejo minha agenda quando participo de podcasts com muitos seguidores. Então, e a confiança veio, ficou cada vez melhor e melhor. Quanto mais eu fazia essas sessões privadas, melhor elas ficavam. Então comecei a trabalhar com minha irmã Heidi, que também é muito aberta espiritualmente e ama esse trabalho. E assim começamos a criar cursos e um e-comercial lá ao vivo, e depois expandimos para outro site. É chamado Universo Atena, com meu filho Mike. E lá eu faço mais. As pessoas podem enviar perguntas escritas e obter uma resposta imediatamente, ou podem pertencer a diferentes plataformas onde eu tenho transmissões regulares que saem e eu tenho gravações regulares que saem. Então, é um tipo de ensino mais intensivo ou constante que está disponível mais no site do Universo Atena. Sim. Então, quem é a Atena? Sim, então, pelo que entendo, todos nós, incluindo as pessoas com as quais interagimos, e somos comparados a nós, ou os chamamos de fluxos de consciência, ou se você quiser chamar de vibração, ou de alguma forma, a emanação é uma correspondência ou semelhante, e é assim que temos trocas com aqueles que estão em nossa vida. Agora, essa correspondência pode ser de um sentimento realmente bom, ou pode ser de um sentimento realmente ruim. Mas geralmente é assim que essas conexões acontecem. No momento em que pedi confiança, entrei em conexão com um nível de consciência do qual Atena, a deusa Atena, sua consciência fazia parte. Então, eu me conectei a esse nível de consciência. Então, qualquer um poderia, não significa que é meu, ou que eu sou o único que poderia. Muitas pessoas canalizam Jesus ou a Virgem Maria acessando esse nível de consciência e ganhando acesso a ele. E essa é a única forma de descrever isso. Eles não gastam muito tempo realmente investigando quem eles são, no que eles são. No início, né, havia mais nomeações e eu vivi uma vida, né, esse tipo de coisa. Mas não me preocupo mais com isso e não perco muito tempo nisso. São principalmente professores que desejam que as pessoas alcancem a vida que almejam. E que isso é principalmente o que eu Faço, sim. lá. Houve uma explosão tão grande, Robin, de canalização no planeta, e vemos isso aqui nos Estados Unidos da América onde vivemos. Pessoas de outros países assistem. Eu presumo que isso esteja ocorrendo em outros países também. E eu estava pensando sobre isso e tenho pensado muito no último ano e meio ou mais, e me pergunto se é por causa da transição pela qual estamos passando na Terra, ou se é porque agora temos a capacidade de divulgar a mensagem através da internet que não tínhamos antes. Então, eu me pergunto se nossa capacidade de nos comunicarmos mais facilmente de diferentes maneiras trouxe mais informações. Você acredita que as informações estão chegando devido às mudanças? Qual é a sua opinião? Eu acho que é ambos. Acredito que, à medida que as pessoas se informam e observam as coisas, seu sistema de orientação as guia em uma direção, algo em que acreditam. Conforme percebem isso, buscam aprender cada vez mais sobre o assunto. Então, certamente, ter a internet ou permitir que as pessoas acessem esse tipo de informação vai abrir as pessoas. Mas eu realmente acredito que houve um chamado, houve algum tipo de emoção oferecida como uma corrida no estado desconectado, em que todos nos encontramos para estar em um estado mais conectado e realmente voltar a servir uns aos outros e mais unidade e unicidade. E então, este é o caminho, esta é a maneira de chegar lá. E então, sabe, você nunca deixa de ser um criador, mesmo quando deixa o plano em que está, quando volta e sai do corpo em que está. A criação é um processo contínuo que ocorre em toda parte. Nós realmente não estamos separados daquele outro lado, como você chamaria, ou céu e terra. É uma coisa interativa que está acontecendo. Estamos sempre conectados à nossa parte divina na experiência atual. Sempre temos acesso a essa energia. Nós ou negamos o fluxo pela maneira como condenamos e julgamos a nós mesmos, ou permitimos isso. Lindo. Estou me perguntando se podemos trazer a Atena para eu conversar com ela. Então, você é um canal consciente ou você entra em um isso faz trabalho. Funciona para você, depois tem pouca lembrança, talvez por alguns minutos,
Não sei se você chamaria isso de consciente ou inconsciente. Você pode me chamar de volta? Eu posso entrar assim. Então eu não sei como me chamar, realmente. Não estou totalmente consciente e não me lembro de muita coisa que é trocada, mas estou acessível. Então, se você chamasse meu nome, eu voltaria imediatamente. Isso não seria problema algum. E eu descobri que quanto mais eu faço isso, quanto mais me distancio disso, melhor fica. No início parecia que alguém falava atrás de você usando o seu nome, enquanto você tentava se concentrar em uma conversa com outra pessoa. Então senti que no começo havia um pouco de prática para separar essas duas coisas. E agora eu realmente não tenho esse problema. Eu simplesmente permito e me afasto para o lado. E então isso simplesmente acontece. Sim. É maravilhoso. Veremos em um pouco. Estamos animados para estar com você aqui hoje, como sempre. Adoramos ter trocas com aqueles que têm uma mentalidade espiritual. Sobre o que poderíamos falar hoje que você acharia satisfatório? Antes de tudo, quero agradecer muito pelo seu tempo e pelos esforços que está dedicando a nós. Aqueles de nós na Terra que estão passando por um momento bastante selvagem aqui neste planeta agora. Você pode nos dar a sua perspectiva sobre o que está acontecendo e como as coisas vão mudar na Terra nos próximos anos? Sim, bem, se você assistiu a muitas de nossas gravações e muitos que provavelmente estarão assistindo às suas, você descobrirá que nós não somos grandes pessoas em dar previsões ou prognósticos. Vamos usar esse termo. O que está acontecendo? A vida está acontecendo? Sim. Não é nada para se ter medo. É impossível ouvir algumas das previsões existentes e não se sentir amedrontado. Você não consegue, certo? A maioria de vocês vai ser imediatamente levada a um estado de desconforto à medida que as previsões do que está por vir no futuro são divulgadas. Ocorreram eventos como mais guerras, colapsos de sistemas financeiros e coisas semelhantes, correto? O que você vai fazer a respeito, certo? Você não é você mesmo capaz de mudar nada quando se desenrola no mundo, nem nunca foi capaz, certo? Mas você sempre soube lidar com isso. Você sempre pareceu sair disso, certo? E diríamos que isso não será diferente de qualquer outra vez que você passou. Uma das coisas que você pode fazer com algumas dessas previsões é reconhecer qual é a sua reação a elas. Essa é a observação mais valiosa que você pode fazer. Se você se mover para o medo, se você se mover para a ideia de que perdeu poder ou controle e que de alguma forma coisas vão entrar no seu mundo que você não deseja, então isso é um sinal ou indicativo de sua própria desconexão de sua fonte e de sua própria capacidade de atrair a realidade que já está criada. Não é comum ouvir pessoas que fazem previsões falarem sobre o mundo que já está criado, não é? Eles falam sobre o mundo em que você está atualmente, que está criando um mundo que já está criado, e então eles te dão ideias ou pensamentos de que isso é algo negativo ou algo do qual você precisa ter medo do que está por vir. Mas tudo o que está sendo sentido por todos está criando um mundo maravilhoso porque está sendo transmutado ou elevado na quinta dimensão da realidade ao nível do amor. No momento em que você reconhece alinhamento, e por alinhamento queremos dizer seu poder, sua capacidade de criar pelo que você está focado e pelo seu desejo de ver no mundo, você se torna capaz de acessar essa dimensão, essa quinta dimensão da realidade onde o mundo encantador está. Então, nosso conselho seria para qualquer pessoa que está preocupada com o que está por vir, porque você não pensa no que foi criado pelo que você experimentou, que é bastante oposto na maioria das vezes do que os humanos estão preocupados. Veja, há um mundo belo que é criado na parte divina de você por tudo que você já sentiu. Isso é verdade para você como indivíduo e como parte da humanidade. Existe um mundo que se mantém por causa do que todos já sentiram. Esse é um mundo belo. Mas até que as pessoas possam percebê-lo, até que possam sair do medo, da ideia de que precisam ter medo, de que existe um mundo que elas não podem prever, que algo está vindo, que elas preferem que não venha. O que você vai fazer com isso? Gostaríamos que você observasse isso. Lembramos do poder que você tem quando está alinhada? Gostaríamos de lembrá-la da imensa influência que você tem sobre o mundo, apenas acreditando que a possui. Vê, quando eu escuto sabedoria de fora do planeta como a sua, o tema predominante que eu vejo é um desejo de encorajar os humanos a se verem de maneira diferente, verem a si mesmos e seu ambiente de maneira diferente.
E o que isso me diz é que estamos entrando em um novo sistema de frequência que vai parecer muito diferente de onde estivemos. Você pode nos contar um pouco sobre as características que são diferentes entre 3D e 5D? Na terceira dimensão da realidade, como Robin explicou, existem 3 centros de energia inferiores: a raiz, o sacral e a área do estômago. Isso é conhecido como estado egóico. Gera-se dor, sofrimento, falta, insuficiência, luxúria, raiva e ira. Essas emoções estão acessíveis para esse nível de consciência, sendo a realidade da terceira dimensão sentida nos 3 centros de energia inferiores. Conforme um humano se expande pelo desejo de se sentir melhor do que tem se sentido, eles começam a desdobrar a energia, também falamos sobre isso, que está na base da coluna, começa a subir para o centro do coração. À medida que o centro começa a se ativar, um humano inicia a transição de reconhecer que é um criador, capaz de criar pela forma como pensa e se sente em sua experiência. Quando fazem isso pela primeira vez, vacilam um pouco. Eles oscilam entre a terceira dimensão e a quarta dimensão da realidade de reconhecer que criam como se sentem, mas então ainda condenam e julgam ao perceberem que fazem algo que juraram que não iriam fazer. Sim, esta é uma fase muito natural e é uma em que você precisa se amar ou aceitar como um processo natural do aumento da consciência. Ao permanecer nessa fase por um tempo, você começa a sentir os altos e baixos dela. Você se cansa disso, né? Envia um chamado ao universo desejando experimentar uma sensação melhor e essa energia começa a se expandir. Ela inicia a ascensão aos centros superiores, onde se aprende sobre a criação através da felicidade e alegria. E o que isso significa? Isso significa que um humano começa a admitir que sempre esteve certo. Eles nunca fizeram nada de errado, que não há nada para condenar, nada para julgar, nada para se arrepender, nada para fazer de novo. Sim, eles começam a aceitar e se render ao que sentiram em sua experiência. Eles reconhecem rapidamente que, ao se renderem ao que é sentido sem julgamentos ou condenações, se estão com raiva, ciúmes ou enfurecidos, essas emoções não persistem. Eles simplesmente decidem que vão se permitir sentir sua experiência e enviar esse sinal para o universo e então se alinhar no amor próprio. Você veio aqui como um ser humano, com livre arbítrio, podendo escolher como se sente em sua experiência. Não é necessário omitir as emoções negativas. São bons sinais quando há negatividade em relação ao universo que você prefere. É isso que você está fazendo. Conforme o divino sente o que você está sentindo, ele cria uma experiência de sentimento preferida. Você pode entrar em contato com o fluxo simplesmente amando-se como você é. Não se julgue por sentir raiva. Não se julgue por seu ciúme, controle ou qualquer outra coisa que costumava criar. Se o fizer, manterá um tom mais baixo que sua fonte e não será capaz de entrar no fluxo. Essas experiências viriam até você naturalmente, sem esforço, se não estivesse em um estado de condenação e julgamento. Uma vez que um humano entende o que é a maestria é eu entender o processo de criação. Eu permito que meu humano viva suas experiências livremente. Eu sei que minha parte divina me recebeu no que eu senti. Ela me ama incondicionalmente, sem julgar ou condenar o caminho que escolhi. E, portanto, eu fluo. O fluxo natural da experiência vem a mim sem esforço. Mais cedo, Robin falava sobre diferentes níveis de consciência quando vocês conversaram. E um dos níveis de consciência aos quais ela teve acesso foi o nível onde a telepatia existe. Ela ficou um pouco preocupada quando isso aconteceu com ela, porque ela começou a ouvir os pensamentos e sentimentos daqueles que estavam próximos a ela, e ela pensou que talvez tivesse algum julgamento, alguma raiva, algum aborrecimento, se ouvisse algo em sua mente que talvez a machucasse ou a perturbasse. Dissemos para não se preocupar, certo? Veremos o que acontece quando isso ocorrer com você. E pouco depois que aconteceu, de fato, ela teve a tal experiência e era sobre ela, mas ela procurou por uma emoção e descobriu que ela não estava lá. Ela nos perguntou o que estava acontecendo. Normalmente, isso me perturbaria, mas enquanto eu ponderava, não tinha resposta. Nós a questionamos sobre como ela gostava do nível de consciência do qual a telepatia faz parte. Isso é o que vai acontecer. Conforme você expande sua consciência e entra em contato com a realidade da quinta dimensão, você deixará de buscar as mesmas emoções. Elas simplesmente não estarão lá. Não é que você vai se esforçar ou se policiar. Não é que você vai se forçar a mudar.
Significa que você criou abertura suficiente em seu campo através de seus centros de energia, deixando de lado seu julgamento, condenação e negatividade em relação a si mesmo, para que o fluxo agora possa alcançá-lo e elevá-lo a níveis de consciência onde a antiga maneira de pensar e ser não existe mais. Sim, lindo. Obrigada. Sabe, quando olho para trás nas minhas décadas neste planeta, as coisas mudaram e a consciência mudou tanto, até mesmo em mim. Durante a minha vida. E eu olho para trás nas experiências que foram densas e pesadas e talvez cheias de raiva, e eu não as vejo como nada além de experiências realmente importantes. Em outras palavras, conhecer essas frequências e entender essas frequências, e então escolher se mover para algo novo e algo fresco. É quase isso que eu vejo a humanidade fazendo, né? Que tivemos uma espécie de aula mestra em frequências mais baixas. Nós as exploramos, sentimos, trabalhamos com elas e agora estamos nos movendo para algo novo para ver o que podemos criar com esse coletivo em uma nova direção. É assim que você vê isso? Também, sim, mas em algum grau, diríamos que na parte ou aspecto divino de você e de onde estamos, não olhamos para essas emoções às quais você se referia como positivas ou negativas, ou às vezes até mesmo não tão densas, certo? Tudo é um sinal, tudo que você está liberando de você na forma de como se sente está sendo recebido pela alta vibração da fonte que você é e, na verdade, está sendo transmutado ou elevado a esse nível de amor. Você nunca poderia retirar uma experiência negativa que viveu e ainda ser a mulher que é hoje. Porque você criou uma grande mulher em tudo que é, por tudo que foi. E não importa se foi positivo ou negativo, independente da intensidade da experiência. Nada disso importa. O que importa é que você se deu permissão para sentir a sua experiência e enviar esse sinal. E gostaríamos que você olhasse para isso não como bom ou ruim, certo ou errado, mas como algo que você usou como um sinal na maneira como se sentiu em sua experiência. Com o passar do tempo e com o aumento da consciência, a capacidade de criar muito rapidamente através do seu foco em se sentir bem começará a lhe render resultados na alta vibração que você está agora emanando muito rapidamente. E assim você não sofrerá mais. Você não escolherá mais essas emoções densas porque estará elevando-se ao nível de compreensão de como você cria. Você ficará muito feliz, animado e consciente. Então você rapidamente se guiará em direção ao sentimento ou sensação preferida da experiência e a obterá muito rapidamente. E você entrará neste estado de maestria, onde você não cria mais a partir do sofrimento, mas sim da felicidade e alegria. Sim, isso é emocionante, parece muito emocionante. À medida que avançamos para essas novas frequências, você pode nos falar um pouco sobre o processo de manifestação e como ele vai mudar, como pode se tornar mais rápido, como você tem que ser um pouco mais cuidadoso com seus pensamentos. Sim, é verdade. A Robin está rindo um pouco ao fundo, às vezes ela faz isso. Às vezes, ela acorda um pouco cansada e pensa que gostaria de não ter compromisso às 9 da manhã. Sim, e logo ela receberá uma mensagem de que isso não vai acontecer, que ela realmente cancelou seu compromisso, né? O que não era sua intenção fazer, certo? Então você precisa ser muito responsável, muito compreensivo de que o universo tentará satisfazê-lo de maneira não discriminatória, com base em como você se sente. Sim. Então, se prestar muita atenção ao que você está desejando e à maneira como está liberando isso no campo e depois ver a rápida resposta disso, é algo que haverá algum ajuste. Sim. Isso é interessante. Uma das coisas que aprendi na minha vida e ainda é muito nebuloso para mim, em outras palavras, eu não consigo colocar meus dedos nisso ou entender completamente. Mas quando eu me concentro em algo, digamos algo que eu quero trazer para a minha vida, quando eu defino e deixo ir e então apenas me ocupo fazendo outra coisa, isso gira mais rápido do que quando eu defino e começo a detalhar e me perguntando como vai acontecer e esperando por isso e aquilo, por que acontece mais rápido quando eu deixo ir? Porque a energia da necessidade é resistente. Sim, quando um humano sente uma intensidade ou uma necessidade de algo, eles realmente sentem alguma resistência no campo. Vamos dar alguns exemplos. E uma das maneiras de contornar isso que Robin inadvertidamente encontrou foi na compra de um carro.
Ela tinha ido com seu filho em um passeio. Ele tinha conseguido um novo emprego depois da faculdade, estava indo muito bem, não é? Ele a levou a uma concessionária para comprar um carro à vista, o que era típico da Robin, pois ela ensinou seus filhos a serem conscientes financeiramente. Então ela estava em um estado de amor realmente alinhada, não é? Ele comprou o carro e ela se lembrou de simplesmente amá-lo, amar o dia e a ideia de que ele não estava pegando dinheiro emprestado. Ela estava no estado mais satisfeito e conectado que se pode imaginar. Quando foram deixar a concessionária, havia um carro muito diferente e único, algo que ela nunca tinha visto antes. E ela disse a ele: Que carro é esse? E ele disse: É um Porsche Cayenne, sim, carro pesado. Ele perguntou se ela queria sentar nele, mas ela recusou, dizendo que era muito caro e não compraria. Ele disse: não faz mal sentar nele, faz? Então nós fizemos. Ela disse: entramos no carro, colocamos as mãos no painel, admiramos, amamos, sem intenção de comprar, saímos, fomos para casa, falei com o marido e mencionei o carro. Eles estavam no mercado por um carro para o negócio deles. Ela contou a ele sobre o veículo e ele disse que iria pesquisar. Ele pesquisou o carro e logo descobriu que excedia o peso permitido para compra em negócios de equipamentos pesados. Então seria totalmente deduzido. Sim, isso foi uma coisa. O carro que eles olharam tinha 1 ano e meio de idade, e então o preço havia sido deduzido a partir disso. Ele não tinha o motor turbo grande, né? Então o preço estava mais baixo. E logo em seguida, Nenê lhe disse que se você gosta desse carro, ele custa menos do que o que você pensava em comprar. Resumindo, que o carro estava na garagem dela em menos de uma semana. Sim, mas o que aconteceu lá? Ela liberou toda a resistência em seu próprio campo, na admiração e amor de outra pessoa em seu campo. Essa é uma maneira pela qual um humano pode rapidamente e facilmente despertar nos outros verdadeira admiração e amor pelo que alguém está alcançando ou trazendo para si mesmo. Você pode realmente contornar ou superar as coisas que são resistentes em seu próprio campo. E inadvertidamente o universo, adivinha só? Está sempre sentindo você, ele acha que é você, ele faz você entrar em um estado de vulnerabilidade. Ele não sente sua resistência porque você está focando em outra pessoa com quem você não resiste. E, assim, rapidamente a experiência entrou. Ela teve uma experiência parecida e começou a nos canalizar. Ela estava tentando ensinar ao seu grupo de pessoas que se encontravam com ela que eles poderiam manifestar algo se assim o desejassem. Então nós dissemos: por que não? Não sei se era um moletom amarelo ou laranja. Ela disse: eu realmente não quero um desses. Decidimos fazer isso pelo bem do grupo para ver se você consegue absorver esse aprendizado. Então ela começou, como você disse, trabalhando muito, visitando diferentes cidades, olhando araras de roupas e catálogos, pedindo ao marido para parar e deixá-la entrar em vários lugares. Aproximadamente 2 semanas depois, ela se cansou e desistiu. E ela pensou: chega, estou cansada disso. Aproximadamente 1 semana depois, a irmã dela mencionou um catálogo online no qual você solicita roupas e recebe encomendas mensais. Acho que era chamado de Stitch Fix ou algo assim. Sim. E ela achou que seria meio legal. Raramente vou às lojas nesta pequena cidade. Talvez eu me inscreva neste clube para ter roupas legais? Então ela fez seu primeiro pedido. Garantimos que ela nunca mencionou uma blusa de moletom? Sim, mas quando o pedido do catálogo chegou, ela abriu a caixa e bem no topo estava a camisa. Sim. Quando ela não se importava mais com isso, quando ela não estava mais procurando, quando não era mais necessário ou necessário. E não só isso, este é um dos itens, mas ela manifestou outro através do seu editor de livros. Sim, ela também fez isso. Pediu algo que não lhe agradava. Ela não queria usar, não tinha intenção de usar. E as semanas se passaram e ela mantinha o pensamento de vez em quando. Ela iniciou a reunião com seu editor de livros. Enquanto ela contava a história, seu editor de livros disse: abra seus olhos, abra seus olhos. E lá estava ela usando aquela peça de roupa que Robin disse que não queria usar, que não gostava e que não queria comprar. Ainda assim apareceu em sua experiência e marcou todas as caixas que ela havia especificado. É assim que detalhada você pode ser. Às vezes você começa a pedir algo e acha que tem que aceitar o que vem. Você não precisa. Você pode realmente modificar ou aperfeiçoar, vamos usar esse termo, à medida que recebe algo, talvez uma oferta de emprego ou uma oferta de renda. Você não precisa aceitar a primeira coisa que recebe. Você pode aceitar, apreciar e amar isso, então pode fingir que algo seja adicionado e enviá-lo de volta ao universo, recebendo outra entrega. Maravilhoso, obrigada.
Ao encerrarmos aqui, o que você gostaria de dizer aos espectadores como sabedoria enquanto passamos por esses tempos interessantes no planeta? Sim, nós não queremos nada mais do que você seja livre, livre para amar a vida, aproveitar a vida, sua vida, sem medo, sem preocupações, não focado demais em coisas que você não deseja ver em sua experiência. Que toda vez que você vê algo que talvez não seja do seu agrado, que você perceba que a única razão pela qual você viu isso é porque agora algo é, e então direcione sua atenção para o que você prefere por algo que você não prefere. Não é que você está aceitando coisas que não quer. Quando você vê alguém fazer algo que considera imoral ou que não está alinhado com você, a melhor coisa que você pode fazer é ser grato e apreciativo por eles mostrarem o que você agora prefere, e não é isso, sim? Isso não significa que você tenha que condenar, odiar ou julgar, pois assim você atrairá experiências que trarão esses sentimentos. Use o que vem até você como um sinal da maneira que foi destinado e saiba que há algo melhor sendo criado por isso, entende? Sim, maravilhoso. Muito obrigada. Bom, Obrigada. E ela está de volta. Nossa, isso foi rápido? Você está se sentindo um pouco tonto ou, você tem algum? na verdade, não? Sabe, eu acho que o importante é deixar as pessoas saberem que você está canalizando ou não estaria no corpo em que está. E eu deveria perguntar: você está tonto? Porque realmente não é diferente. É o mesmo que um humano fazendo isso. É o mesmo tipo de coisa. Então é assim que eu responderia a essa pergunta. Muitas pessoas, eu acho, até perdem isso. Eles podem entrar e sair do canal sem nem mesmo perceber que estão fazendo isso. Concordo. Acredito que, conforme avançamos, isso ocorrerá com frequência cada vez maior. Aqui está uma pergunta que tenho para você, sabe? Esta é uma vida muito agitada para você agora. Provavelmente você pensou que talvez as coisas estariam ficando um pouco mais lentas. Sim, e um pouco mais silencioso. Como está funcionando para você? Imagino que esteja te enriquecendo de maneiras que você reflete que nunca teria pensado. Sim, tem o definitivamente, às vezes, assumir mais do que talvez fosse bom para mim ou em alinhamento comigo. Então eu tive que recuar um pouco em termos de agendar sessões e algumas das coisas que eu estava fazendo. E é por isso que estou criando alguns outros caminhos diferentes, onde faço mais coisas escritas e funciona mais facilmente em torno da minha família e dos meus netos. É uma coisa de auto-homenagem, sabe? Acho que vivi minha vida inteira sem dizer não. Sou uma pessoa que, seja lá o que me pedirem, eu tento fazer, e até contra mim mesma, às vezes. Essa experiência é igual a qualquer outra. Isso trouxe isso para o primeiro plano. Isso trouxe isso, possibilidade de que às vezes você tem que dizer não. Às vezes você não pode abrir sua agenda, mesmo que queira, mesmo que alguém conheça alguém na família e te ligue querendo que você faça no dia seguinte. Às vezes você não consegue fazer, e isso foi uma das coisas mais difíceis para mim, pois eu sempre larguei tudo e geralmente fiz o que era exigido de mim. Mas a tia foi elevada a tal grau com tantas outras obrigações e compromissos que, para continuar fazendo isso, eu teria que sacrificar minha própria família, sabe? Então é isso que meio que é quase como se o universo me trouxesse para um lugar onde eu tivesse que olhar para essa característica em mim e trazer algum tipo de alinhamento a ela de uma maneira que eu iria sofrer se não tivesse tempo para ver meus netos. Naquela semana eu vou sofrer por isso, sabe? Então não era mais só sobre mim. Começou a parecer que estava afetando minha família, o meu tempo com a família. Então eu recuei um pouco nesse sentido e estou escolhendo mais coisas que posso fazer remotamente ou quando o tempo me serve melhor dessa maneira. Definitivamente é um processo pelo qual você passa. Sim. Posso imaginar que é toda a questão de limites, não apenas com aqueles no físico, mas também com os que não estão no plano físico. Bem, sabe? E aqui está a coisa, sabe? Nós falamos sobre isso nas sessões também. Limites eles são desnecessários quando não há problemas internos. Então, quando você tem um problema interno, precisa se proteger contra ele, certo? E então, uma vez que comecei a olhar para a minha incapacidade de me servir primeiro, ou considerar como me sentia sobre algo primeiro, então as pessoas que vinham pararam de vir. Eu não precisava estabelecer um limite.
Eu só precisava corrigir o que guardava dentro de mim, que criava os limites a serem estabelecidos ou que eu precisava estabelecer. Perfeito. Foi um grande conselho sábio. Robin, isso tem sido encantador. Foi um prazer passar tempo com você, um prazer passar tempo com Athena. Como podemos saber mais sobre você? Muito obrigada. Eu tenho um site, athenaintruth.com. Eu faço muitas ativações em grupo que estão nesse site. Tenho sessões de 90 minutos que faço apenas com hora marcada através da minha irmã Heidi no site. E eu tenho o Universo Athena. Eles podem conferir esse site, que é uma plataforma totalmente diferente. Tudo está interligado. Então, em qualquer um desses sites que você visitar, você descobrirá praticamente tudo o que estou fazendo. Ok, ótimo. Tudo isso estará linkado na caixa de descrição abaixo. Então será fácil encontrá-la. A única coisa final é que eu vou estar no Retiro Transcendente de Sedona. Então, é o primeiro local público que eu realmente fui com um monte de outros canalizadores. Estarei lá em meados de setembro. Acho que é algo como 17, 18 e 19. Estou tentando algo novo pela primeira vez na frente de um grande grupo de pessoas. Você vai se divertir muito. Você vai adorar Sedona. Se nunca foi, talvez já tenha ido. É um lugar maravilhoso e, nossa, como eu queria poder estar lá. Talvez no próximo ano eu te veja lá. Isso parece ótimo. Legal, tudo bem, maravilhoso. Sim, Robin, obrigada. Obrigada a todos por assistirem. Nos vemos na próxima vez. Tchau agora. Obrigada. Espero que tenha gostado do vídeo. A seguir, essa é uma boa. Você pode realmente gostar dessa também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, inscreva-se